Tem uma frase aqui do Nikola Tesla. Eu falei isso aqui várias vezes, mas não sabia que ele tinha dito. Aliás, acho que deve ter muita coisa que eu falo que outros disseram antes. Pensamento coletivo? Não sei. É o seguinte: quanto mais aprendemos, mais ignorantes nos tornamos. Por quê? O que isso quer dizer? Quanto mais aprendemos. Essa teoria eu mesmo levantei sem saber que ele já tinha dito isto. Vamos lá, os nossos conhecimentos são desse tamanho. Exemplificando, os nossos conhecimentos são desse tamanho. Então, as nossas ignorâncias, nosso não aprendizado, se refere a algo deste tamanho. Se refere, vamos colocar assim, se refere a... Tenho conhecimento de 100 itens. Tenho conhecimento de 100 itens. Mas 10 deles eu não compreendo. Então sou ignorante em 10 desses itens. 10% desses itens, desses assuntos. Pois bem, vou aprendendo. Vou aumentando meus conhecimentos. Chega um momento, eu tenho conhecimento de 1000 itens. 1000 itens. E nos mesmos 10%, sou ignorante em 100 itens. Vamos aumentar um pouco mais agora. Vou estudando e tenho um conhecimento de 10.000 itens. 10.000 assuntos tenho conhecimento. Só que sou ignorante, despreparado em 10%, despreparado em 1000 itens. Agora, na comparação matemática, na primeira eu desconhecia 10, na segunda eu desconhecia 100, na terceira eu desconhecia 1000. Ou seja, é tudo 10%, mas a quantidade é muito maior de meu desconhecimento, da minha ignorância. Então, quanto mais aprendemos, mesmo que mantemos a mesma porcentagem de ignorância positiva, claro, de ignorância, mesmo que mantemos 10% de nossa ignorância de tudo aquilo, ela será cada vez maior. 1 milhão de conhecimentos, 100.000 serão de ignorância, de desconhecimento, de não compreensão. Quanto mais aprendemos, mais descobrimos que nada sabemos. É uma verdade. É uma verdade muito curiosa. Quanto mais aprendemos, mais se abrem os horizontes, e mais perguntas surgem, e mais respostas, e mais perguntas, mais respostas. Quanto mais aprendemos, menos sabemos, porém, estamos muito além do início, muito além de quando era 100 assuntos, e só 10 que não entendíamos. Estamos muito além, agora sabemos milhões de conhecimentos, e aí os mesmos 10%. Mas é muito mais do que no início. Ou seja, sabemos muito mais do que imaginávamos poder saber, mas numa certa porcentagem, descobrimos que somos cada vez menos inteligentes. Vivemos para aprender, vivemos para elaborar, vivemos para crescer. E só crescemos aprendendo. E crescemos muito mais aprendendo que nada sabemos. Ou seja, o universo é imenso. O universo interior é imenso de conhecimentos. E vamos nos dando conta aos poucos de que jamais é uma palavra um pouco forte. Aprendemos que demorará muito são encarnações sem fim para aprendermos tudo. E quando aprendermos tudo, estaremos naquele ponto em que todos irão se encontrar.
Ou seja, seremos perfeitos dentro da nossa concepção, seremos perfeitos dentro daquilo a que viemos aqui, a que nos propomos no início dos tempos. Vamos evoluindo, vamos crescendo, vamos aprendendo, e quando chegarmos à perfeição, todos exatamente juntos, aí tudo será desvendado, não haverá mais nenhuma pergunta sem resposta, não haverá nem perguntas a serem feitas, porque não existirão questões a serem compreendidas. Quanto mais aprendemos, mais nos damos conta que nada sabemos. E isso é maravilhoso, não é ruim. É maravilhoso, porque aprendemos muito. Temos que ver o lado positivo, aprendemos muito. E o pouco que não sabemos nos dará chance de aprender muito mais.